E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um validador que eu tinha comentado no vídeo anterior. Se você não viu, você dá uma visualizada que vai aparecer em algum lugar e dá uma olhada lá que em determinado momento do vídeo anterior eu falo sobre a necessidade de a gente talvez criar um validador ao invés de usar uns asserts lá, as validações onde a gente fez. E hoje a gente vai tentar criar esse validador. Vamos lá, vamos seguir. E eu espero que vocês gostem. Valeu! Bom, a ideia aqui é a gente substituir isso aqui, porque o que vai acontecer? Eu posso precisar de outros campos, eu teria que fazer um outro campo aqui chamado type, por exemplo, que tem que ser new. Lembrando que eu não estou usando o Active Support, eu acho que tem um campo tipo esse aqui, mas eu poderia criar também, eu poderia usar, e a gente vai chegar lá. E a ideia é que eu não quero estar adicionando isso aqui, vai ficar, além de ficar grande, fica difícil de manter, mais difícil de manter. A ideia é que eu faça isso aqui, que eu tenha um Composite Validator, eu tenho um Composite Validators, que eu receberia um Validator, New Validator, um Empty Validator, e eu chamaria o Valid. E aí o New Validator seria um New Validator, onde eu passaria a entidade, os campos que eu quero validar e o Empty Validator seria um Empty Validator que eu passaria também. Seria mais ou menos isso. Se eu criar aqui o New Validator, um object e os campos que podem ser vários. Valid, a gente vai ter aqui se o valor for nulo, a gente vai retornar false, que ele não é válido, né? A gente está querendo ver se ele é um objeto válido. No contrário, a gente vai retornar true. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para a classe Empty Validator. E a gente vai criar o Composite Validators. Não é bem um composite porque eu não estou adicionando depois da criação. Não estou compondo o objeto, mas a gente pode deixar esse nome por enquanto. A gente na verdade não vai usar isso aqui, estou tentando mostrar que existem formas de fazer. Então essa é uma delas. Aqui ele vai receber validators. E a gente vai chamar o método valid aqui também. Todos eles seguindo a mesma interface. Porque em Ruby a gente não precisa adicionar interface, né? Mas em Java eu teria uma interface. Aqui. Eu teria um implements aqui, alguma coisa. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Para cada validador, a gente chama o valid. O valid vai retornar aqui e a gente vai fazer o seguinte. O valid aqui ele é true. Ele pode virar false. E a gente vai rodar o teste. Não. A gente vai rodar o teste para tudo. Esse teste é esse teste aqui, create spec, que é o mesmo teste que a gente tinha antes. O primeiro a gente aqui já sabe que aqui ele lança, a não ser que seja válido. Um deles passou, o outro, esse valor está ficando nulo e eu estou verificando se está empty.
Então, uma coisa, o ideal então aqui é a gente, ao invés de verificar todos eles, é parar logo na primeira verificação. Retorna falsos, a não ser que seja válido, senão é true. E aí, nesse caso, eu espero que passe. Bom, passou. Então, qual é a vantagem de fazer dessa forma, né? Porque eu poderia vir aqui, models category, eu poderia vir aqui, validates name presence true, acabou-se. Tudo que eu precisaria fazer estava aqui, ele validaria, não teria mais nenhum trabalho. Na hora de eu salvar, ele ia tentar salvar, ia dar erro, ia lançar um erro aqui do Active Record. Só que o que acontece? Eu não quero depender de uma infraestrutura para, nesse caso específico, talvez eu ainda fizesse aqui. Porque isso está mais para uma validação de dados do que uma validação de negócio. Mas sempre a gente tem que tentar prezar por uma padronização de como as coisas vão andar no sistema. Porque se cada developer fizer de um jeito, pode ficar uma bagunça. Então, se alguns developers fizerem validações no Active Record, outros fizerem objetos de validação, vai ficar meio bagunçado. Então, qual é a ideia? É a gente realmente não usar aqui no Active Record, esquecer basicamente que a gente tem Active Record, deixar ele só como um modelo super anêmico, um ORM só para a gente ter uma forma de salvar e fazer update mais fácil. E trabalhar sempre com a camada de domínio. Nesse caso, no repositório, porque é uma validação de dados simples. Só que isso aqui dá um pouco de trabalho, né? Apesar de que como a gente vai sempre trabalhar com validadores, é interessante, né? Ter validador de todo tipo. Eu posso ter um validador de e-mail, eu posso ter um validador de... Vamos supor que no RankMe, que é um aplicativo onde as pessoas dão opiniões, vamos supor que eu vou dar uma opinião, eu vou dar uma nota que é maior do que a nota máxima que poderia ser dada, sei lá. Vamos supor que são 5 estrelas, eu vou dar 6. De alguma forma chegou 6. Eu teria que verificar isso, entendeu? Uma validação do tipo, sei lá, máximo de estrelas dado é inválido. E aí eu teria uma validação aqui para saber se o máximo de estrelas dado é válido. Eu poderia adicionar no composite. Só que o que acontece? A gente pode usar algumas bibliotecas e gems que já existem, que podem ajudar a gente. Então, o que eu quero fazer aqui é usar o Active Model, mais ou menos do jeito que seria usado pelo Active Record, porém nas classes, nas entidades de domínio da gente. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Primeira coisa, eu vou apagar isso aqui. E vou apagar, eu vou dar um checkout aqui. Eu estou usando Sublime. No Sublime você pode fazer Command Shift P, git checkout no current file com a extensão do git. Aqui no terminal você pode dar um git status, você vai ver tudo que já foi alterado e você pode fazer aqui git checkout ponto, porque seriam todos os arquivos. Se você der um git status, eu uso esses alias para me ajudar. Então, não tem mais nada. E aqui, o arquivo foi reload nele, esse é o arquivo antigo. Tá, vamos então tentar usar os validators de outra forma. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a gem do Active Model. Mandar install, talvez eu tenha ela na minha máquina já.
Ok. E agora a gente vai fazer o seguinte. Eu até apaguei já o código aqui. Antes a gente tinha uma validação, validando aqui direto. A gente poderia aqui fazer a validação do jeito que a gente quer aqui, ou a gente vai fazer do jeito que a gente está pensando. Do jeito que a gente está pensando eu tenho um validador, que seria um category validator nesse caso, e eu vou chamar o valid. No futuro, a gente vai trabalhar com um composite de validadores aqui, ou um chain de validators, né? A gente vai criar um validator, sair adicionando vários e no final validar. Mas a gente não precisa agora, então não vamos nos preocupar com isso. E vamos tentar preocupar e resolver o problema agora. Como vocês viram, eu tive várias formas de fazer validadores. Eu criei os validadores na mão, eu encadeei os validadores. A gente vai no futuro poder encadear também esses tipos de validadores, mas a gente quer usar aqui uma gem, uma lib que já nos dá muita coisa, que é a lib do Active Model. A lib do Active Model, ela, entre outras coisas, nos dá uma interface de validadores, que serve para validar qualquer tipo de objeto, o Ruby, qualquer plain old Ruby object, ou PORO, né, como você queira chamar, não só Active Records. Então, isso nos possibilita usar essa gem no nosso domínio, e isso não vai quebrar a noção que a gente tem de não usar, não deixar a infraestrutura tomar conta do nosso domínio ou ficar misturado dentro do nosso domínio, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Como é que a gente faria? A gente vai, a ideia é essa aqui, lançar a exceção a não ser que isso aqui seja válido. E aí eu teria que criar o validador. Eu já botei o require aqui dele, porque eu já imagino onde ele vai estar. Nesse caso, ele vai estar dentro do domínio, categories. Desculpa. Eu vou criar uma pasta aqui, chamada validators. E vou criar o category validator. Vou deixar ele aqui por enquanto. Como é que eu gostaria de instanciar isso aqui, né? A minha ideia seria criar um método aqui, category validator. A ideia é criar um category validator. No caso, a gente vai criar um category validator, passando o objeto que a gente quer validar, que é o category. E aí a gente vai chamar aqui o válido. Se for válido, ele não lança a exceção. Então a gente vai extrair do objeto de domínio, que seria esse aqui. A gente vai extrair daqui a responsabilidade de entender o que é válido ou não nele mesmo. E a gente vai extrair isso para um objeto de validação. Vou aumentar aqui um pouco, que eu não sei se está legal para vocês. Talvez fique melhor assim. E aqui como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele aqui, o Category Validator. E como é que ele vai funcionar, né? Na verdade, a gente precisa que ele inclua o Active Model Validations. O Active Model Validations, ele precisa que o objeto que está sendo validado declare os métodos pelo menos de get. Então, teoricamente, eu teria que ter os no objeto de validação, porque quando você vai fazer no Active Record, vamos supor que você tem uma classe aqui, category Active Record Base. Você tem essa classe aqui e o que ele faz por detrás é colocar isso aqui
na sua classe. Ele não coloca, né? Mas em tempo de execução. Então, a sua classe ela tem esse ATTR, Attribute Successor, aqui. Quando você faz aqui validates name presence true, quando você faz isso aqui, ele vai olhar a sua classe, o field, e vai pegar a instância que está lá sendo, que está instanciada no momento, e vai verificar se existe um valor para esse nome, se ele não está vazio ou nulo. Quando a gente transporta isso aqui para um objeto de validação, a gente teria que ter aqui os campos que a gente vai validar. TTR, access, reader, nesse caso serve também, que seria o campo name. Eu teria que ter declarado aqui. Mas eu não quero declarar aqui. Por que eu não quero declarar aqui? Porque a ideia é que eu não precise declarar aqui os atributos da entidade. Porque eu já declaro aqui os atributos da entidade. Eu não precisaria estar declarando aqui também. Aqui, o que essa classe se importa é em declarar as validações. No caso, seria validates, o nome e o que eu estou validando. No caso aqui, a presença. A ideia é essa, é que eu valide aqui. Para eu fazer isso, eu teria que ter... Isso aqui só funciona aqui se eu tiver declarado o nome aqui. E como é que eu faço isso se eu não quero declarar o nome aqui? Aí é que vem a calhar um pouquinho do entendimento que a gente tem que ter de como o Ruby funciona na instanciação de objetos. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou criar uma classe chamada Domain Validator, que vai ficar nesse mesmo nível aqui do repository. Se a gente achar que esse nível está ruim, depois a gente pode mudar. Então a gente vai criar aqui um Domain Validator. Esse cara, ele vai incluir o Active Model. Vai incluir o Validations do Active Model. E a gente vai dar um Require aqui Active Model para poder ter disponível aqui. E a gente vai dar um Override no método new. Isso mesmo. O método new é aquele método que você usa aqui quando você instancia objeto. New. Então, o método new, ele vai passar args e um bloco. O que a gente vai fazer aqui é, primeiro, a gente sabe que a gente vai ter que seguir algumas convenções. A primeira convenção é um dos argumentos, e preferencialmente o primeiro argumento, tem que ser uma entidade. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar o método allocate e criar uma instância. O allocate, esse método aqui, é um método chamado pelo método new, o original, né? Ele primeiro aloca um objeto, ele aloca na memória uma instância e depois ele instancia o que tem que instanciar a mais. E no final ele ainda chama o método initialize. Eu vou deixar um link para um vídeo do Avid Green, do Ruby Tapas, explicando bem melhor do que eu como é que funciona esse processo de alocação, o processo de inicialização do Ruby. Tá, a gente já instanciou aqui, alocou. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente espera que o argumento 0 seja nossa entidade. Ou qualquer objeto, a gente pode chamar de entidade também. O que importa é que o objeto, qualquer objeto que seja, o que importa é que ele tenha o reader ou os atributos aqui de acesso. Não interessa. Se esse objeto tiver esses atributos, a gente consegue validar. Então, a gente vai pegar a entidade no argumento 0 e a gente vai pegar as variáveis
Vamos dar o nome de variables. Vou deixar mais bonitinho. As variáveis de instância desse objeto, dessa entidade. Em seguida, a gente vai pegar e transformar essas variáveis de instância. O que a gente vai fazer é, a gente quer pegar só esse, a gente quer pegar isso aqui, ó, como ela está declarada aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um workaround bem interessante. A gente vai pegar esses variables, vai dar um join aqui, e vai... Por que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar já já. A gente vai substituir isso por isso. Tá. Eu vou entrar aqui no terminal para vocês entenderem um pouco. Eu vou instanciar um category aqui só para vocês entenderem. Eu tenho category. Se eu vier aqui, category name está aqui, music. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar category, instance variables. E ele me retorna um array com as instâncias, com as variáveis de instância do meu objeto, que no caso são ID e name. A forma que eu usei para fazer isso foi pegar essas variáveis, vamos chamar de vars, dar um join, que isso vai fazer o quê? Isso vai criar para mim vai transformar esse array em uma string, com todos os elementos separados por vírgula. Vou até retornar aqui. Name. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou substituir o arroba pelo 2 pontos. E tá aí, ó. O próximo passo aqui é, eu vou chamar a instância, eu vou pegar a classe da instância e vou dar um class evil, setando o attribute reader as keys. Então, o class evil ele vai avaliar essa string aqui e vai executar isso aqui em tempo de execução na criação do meu validador. Então, basicamente o que ele vai fazer é adicionar aqui o attr reader com as keys assim. Ele vai fazer isso em tempo de execução. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar as minhas variáveis, vou percorrer elas e vou instanciá-las. Né? Vou setar valores para elas, porque elas não têm valor. Eu agora tenho os valores, os attr readers aqui, e agora eu vou setar o valor que vem da entidade para cada variável. Né? E aí eu uso instance variable get, a variável. O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, é como se eu fizesse isso aqui, instance.name, setando o valor. Basicamente é isso. Eu estou usando o instance variable set, que é um método, para setar o valor numa variável, nesse objeto. Passo a variável e estou pegando o valor dessa variável no objeto entidade, que foi o primeiro objeto que eu passei aqui no argumento 0. Faço isso para todos as variáveis. No final, eu venho aqui na instância, muito importante, isso aqui é muito importante, chamo o método initialize, que é o comportamento comum do método new, passo o bloco e retorno à instância. Isso aqui é um hack em cima do método da inicialização da classe para poder adicionar coisas antes de propriamente inicializar a classe. Aqui é onde ele chama o initialize. Então a gente tem o validador da gente pronto. E o que vai sobrar para a gente fazer aqui no category validator? Validar o que a gente quiser validar. Então, validates name
presence true. No nosso create, a gente já tem ele aqui, o category validator. A gente já está chamando aqui o método valid, que é um método que já vem através dessa interface, desse módulo, Active Model Validation. Então agora o que a gente vai fazer é rodar os testes, que são muito importantes. No teste a gente já tinha aqui, se o nome é nulo ou vazio, tem que lançar uma exceção. A gente está testando aqui se ele está vazio. Não estou testando se ele está nulo, então vamos deixar bem claro aqui. Se o nome está empty. A gente pode até duplicar esse cara aqui, mas só a título de entendimento mesmo, mas não vai fazer muita diferença. Vamos rodar agora. E vamos ver o que vai acontecer. A primeira coisa que ele falou, constant domain validator, tá tranquilo, porque faltou a gente adicionar aqui require app domain validator. Ele está dizendo que não foi lançada a exceção, ele esperava a exceção, mas não foi lançada. Ok, vamos entender o porquê não foi lançada a exceção. A gente tem o category validator, chama o método valid, lança a exceção, a não ser que seja válido, mas a gente não está chamando aqui. Vamos validar, né? Se não chamar, não funciona. Então vamos rodar de novo. E passaram os testes. Então tá aí. Agora a gente tem uma forma de criar validadores usando o Active Model. Então a gente tem uma gama de validadores que a gente pode usar aqui. Fora que a gente ainda tem a possibilidade de criar métodos que validem outras coisas aqui. E chamar eles diretamente também. Isso não é problema nenhum. Inclusive, uma classe de validação, ela não vai só ser responsável por usar os métodos que o Active Model dispõe. Ela também vai validar muitas outras coisas relacionadas ao negócio, que não são só as verificações de campo e etc. Então é isso. Espero que vocês estejam curtindo. Eu vou dar um commit aqui na própria master mesmo. A gente adicionou aqui category and validator. Vamos chamar ele de core validator, né? Usando o Active Model. A Git PS, Git Push, né? Isso aqui é Git Push, eu tenho uma série de alias que eu uso. Bom, já está lá. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu espero que seja de, pelo menos, uma boa valia para vocês entenderem a ideia que a gente está querendo fazer aqui no RankMe. Mais uma vez, eu poderia ter simplificado bastante isso, usado diretamente no Active Record, mas a ideia é deixar o máximo de infraestrutura separado da nossa lógica de domínio do sistema. Espero que vocês estejam gostando dessa sequência de vídeos. E é isso aí, se vocês estiverem gostando, dá aquele legalzinho no canal. E se inscreve se você não está inscrito. Muitos mais vídeos como esse, ou até melhores, vão estar saindo nas próximas semanas. E é isso aí. Valeu, até mais.